E o conflito entre Irã e Israel pode causar vários impactos no Oriente Médio e no mundo. Para falar mais sobre as consequências do aumento da tensão entre os dois países, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Kécio Lemos, que chega na programação da Jovem Pan. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Olá, Kobayashi. Boa tarde à nossa audiência. Professor, a gente tem acompanhado aí uma tensão a nível global, porque a gente está falando sobre a participação do Irã, que tem as suas ligações e a sua história com as questões nucleares. Naturalmente, isso acende um alerta em todos os países do mundo. A gente acabou de ver uma reportagem a respeito das iniciativas e das palavras de Donald Trump a respeito. Por outro lado, nós temos a Rússia, que é aliada pontual e constante do Irã. Quero entender do senhor, professor, quais são os impactos deste conflito a nível mundial. Bem, esse conflito, Kobayashi, eu diria que o conflito entre Israel e Irã representa a mãe de todas as guerras do Oriente Médio, né? Um conflito que, de certa forma, tem repercussões gerais no quadro, não só do ponto de vista regional, mas do ponto de vista internacional. Esse conflito é um reflexo da própria redistribuição de poder internacional que a região tem sofrido nos últimos anos, né? O crescimento da influência iraniana, especialmente após a invasão dos Estados Unidos no Iraque, vai fortalecer o papel do Irã, que tinha no Iraque um ponto de equilíbrio, de balança de poder regional, e isso faz com que o Irã passe a tentar atingir os seus inimigos. Israel e os Estados Unidos são os principais inimigos iranianos, e através dos seus braços armados, os Houthis, o Hezbollah e o Hamas, o Irã, durante muito tempo, passou a tentar atingir os interesses israelenses, né? Os Estados Unidos, eles fizeram um movimento diplomático muito importante no ano passado, que seria, ainda na gestão de Biden, né, que seria uma aproximação, uma normalização das relações entre Estados Unidos, intermediando, né, uma normalização entre Israel e Arábia Saudita, e essa normalização, de fato, perturbou muito os iranianos, que viam nessa normalização um fato muito agravante do ponto de vista estratégico para o Irã. Afinal de contas, a Arábia Saudita e Israel são os seus dois principais adversários geopolíticos regionais. Então, a partir desse ponto, né, o Irã pode ter acionado as suas milícias, especialmente o Hamas, para ter provocado o 7 do 10, que vai provocar uma guerra de alta intensidade entre um Estado, né, muito forte militarmente, que é Israel, e também contra um grupo fraco, né, mas que realiza um conflito não convencional, que é o Hamas. Isso certamente geraria grande impacto humanitário na faixa de Gaza, e é o que a gente está assistindo agora, uma grande tragédia humanitária. Então, todo esse ponto a gente traz aqui para a nossa audiência para explicar o contexto atual, né? Então, o Israel, quando combate o Hamas, quando combate o Hezbollah e quando combate os Houthis, na verdade, Israel está combatendo os tentáculos, né, do seu inimigo. A cabeça do seu inimigo é o Irã. E agora, depois de enfraquecer os tentáculos, depois de destruir boa parte da capacidade do Hezbollah, do Hamas, Israel e o Netanyahu vê nessa hora uma janela de oportunidade para tentar resolver a questão iraniana. E o objetivo que ele traça, né, destruir a capacidade nuclear iraniana, é bastante complexo. Dificilmente Israel vai conseguir isso utilizando apenas o seu armamento. O Israel precisaria do apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de fato, têm, né, uma capacidade, têm mísseis que podem perfurar a superfície e atingir a infraestrutura nuclear do Irã, que está bem abaixo da superfície, né, no subterrâneo, e Israel não detém dessa capacidade, né? Então, ao que me parece nesse momento, Israel vai continuar efetuando esses ataques, até porque isso fez com que os iranianos saíssem da mesa de negociação com os americanos a respeito do seu programa nuclear, e isso pode, de certa forma, arrastar os Estados Unidos para o conflito, Kobayashi, e aí sim seria do interesse de Israel e os Estados Unidos envolvidos diretamente e não indiretamente como ele está nesse momento, porque aí sim Israel poderia utilizar um armamento propício para tentar aí destruir ou atrasar o máximo possível o programa nuclear iraniano. Professor, nessa linha ainda,
o senhor bem disse aí a respeito de como esse conflito começou a se intensificar a partir do 7/10, que nós estamos falando de 7 de outubro de 2023, o dia do ataque do Hamas a Israel, que gerou depois, por consequência, toda a reação israelense e toda a operação na faixa de Gaza, enfim, e esse conflito com esses tentáculos, né? Justamente com o Hamas, o Hezbollah, como o senhor bem disse. E a gente vem dizendo e ouvindo desde então que isso poderia escalar e tomar proporções muito maiores se tivéssemos uma participação direta, de um conflito direto entre Israel e o Irã, que é o financiador destes grupos terroristas, o que está acontecendo agora. E a partir de agora, a gente tem ouvido uma preocupação sobre a entrada de outros financiadores, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é financiador do exército israelense. O senhor acredita que os Estados Unidos possa entrar diretamente nesse conflito envolvendo Israel e principalmente o Irã? Sem sombra de dúvida, eu acredito que é provável sim que os Estados Unidos entrem se continuar a relutância iraniana em não voltar para a mesa de negociação, né? Então, se analisarmos bem a forma com que o Trump tem agido, né, tanto na questão do conflito russo-ucraniano, como agora no conflito israelo-iraniano. Se a gente olhar para a guerra da Ucrânia, nós tivemos um ataque, né? Os Estados Unidos negaram a participação, mas é claro que os Estados Unidos sabiam daquele ataque de drone surpresa da Ucrânia, que destruiu aí bombardeiros estratégicos por parte da Rússia, né, algumas semanas atrás, e aquele ataque ocorreu poucos dias antes de uma rodada de negociação. Da mesma forma, agora nós temos um ataque de Israel, né, em solo iraniano, poucos dias antes de uma nova rodada de negociação entre Estados Unidos e Irã. Então, nós temos um modo de operação, um modo operacional bastante similar entre esses dois conflitos, o que me leva a crer que sim, é uma estratégia dos Estados Unidos pressionar a partir da sinalização positiva, tanto para a Ucrânia quanto para Israel, de atacar os seus adversários, para tentar pressionar esses adversários a estarem numa posição mais fraca na mesa de negociação e assim os interesses americanos possam prevalecer. O que nesse momento não está surtindo efeito, não só na Ucrânia, mas também os iranianos estão se recusando a voltar para a mesa de negociação. Então, isso pode levar, evidentemente, aos Estados Unidos a adotarem uma postura mais assertiva quanto a esse conflito e se envolverem diretamente, o que pode provocar aí uma desestabilização maior, porque nós vamos ver ataques, o próprio Irã já tem ameaçado atacar infraestruturas militares, não só dos Estados Unidos, como do Reino Unido e de outros países que têm ajudado Israel nessa defesa, né? Então, é uma questão problemática e vale a gente destacar aqui, Kobayashi, que a contraofensiva ou a resposta iraniana a esses ataques, eles têm afligido danos limitados justamente pela alta capacidade que as forças israelenses teve de adentrar no território iraniano, né, de realizar ataques cirúrgicos, de realizar ali até as forças de inteligência, as forças especiais, né, o Mossad, de tentar destruir ou retardar a capacidade, né, de retaliação por parte do Irã. Estima-se, dados foram divulgados hoje, de que o Irã estava com a capacidade de lançar até 1.000 mísseis balísticos em resposta a um ataque israelense. E se a gente analisar as últimas 24, né, quase 48 horas, nós vamos ver aí que passaram de 200, pouco mais de 200 mísseis balísticos, o que pode indicar aí uma séria limitação da capacidade iraniana a partir desses ataques israelenses e dessas operações aí de infiltração que foram realizadas nos últimos dias. Tá aí, perfeito. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais, professor Kécio Lemos. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição para a gente entender melhor as consequências desse conflito entre Israel e o Irã. Seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu que agradeço, Kobayashi. Boa tarde a todos.